Olá pessoal, aqui é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLisp pelo canal Manual de CAD, tá? Pessoal, vamos fazer aí mais uma terceira aula aí de treino, tá ok? Hoje é um exercíciozinho um pouco mais simples, o de ontem foi um pouco mais pesado, tá ok? Hoje nós vamos desenhar essa figura aqui em Lisp, só que com um diferencial, tá ok? Não importa o ângulo que eu informar, ele vai ter que desenhar isso daqui no ângulo que eu informar, tá ok? Nós vamos entrar com uma altura e todas as outras dimensões vão ser baseadas na altura. Nossa base vai ser a altura dividido por 2 e a altura e a largura desse rebaixo vai ser o valor da altura dividido por 5, tá ok? Aqui eu já defini onde vão ser os nossos pontos, as nossas variáveis, PT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Com o diferencial que, se eu indicar um ângulo torto, assim, ele vai me desenhar isso daqui da maneira que eu indicar o ângulo, tá ok? Então essa é a nossa meta. Vamos abrir aqui o Visual Lisp, comando VLINE, VLDE, para quem quiser chamar assim. Prontinho. Vou abrir um novo arquivo, vou salvar ele. Essa é a aula 19, acredito eu, tá? E vamos lá. Vou criar uma função, vou chamá-la de PC, de peça, e vou indicar primeiro um ponto inicial. Perfeito? Como de praxe, eu vou colocar aqui um initGet 1, para não permitir a entrada de enter, sem entrar com um ponto. Vou colocar aqui um outro initGet 1 também, só que agora eu vou criar uma variável ang. E eu vou pegar aqui o getAngle ou getOrient. Nesse caso, os dois funcionariam da mesma forma. Usando como ponto de laço o PT1 e vou escrever aqui entre com o ângulo desejado. Pronto. Então eu tenho o ponto 1 e tenho o ângulo. Não importa o ângulo informado, eu preciso desenhar a minha peça, tá ok? Então vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos copiar isso daqui para cá e vamos rotacionar. Pronto. Então, se eu informar esse ângulo aqui, ele vai me desenhar a peça utilizando o quê? Esse ângulo aqui. Tá? Então, o que eu preciso fazer para desenhar isso daqui perpendicular? Eu preciso pegar esse ângulo aqui e somar o radianos de 90 graus. Tá? Então, toda vez que eu for fazer isso daqui, essa linha e essa, eu vou precisar somar a ele o radianos de 90 graus. Aqui e essa linha aqui também, esses daqui. Tá? O restante é obedecendo o ângulo que eu forneci. Tá ok? Do PT1 ao PT2, eu vou ter que usar o nosso amigo polar. Ponto, ângulo e distância. Tá ok? Então vamos lá, vamos calcular isso daqui. Então nós vamos ter que executar alguns cálculos matemáticos para achar essa distância aqui. Tá ok? Vamos fazer um teste. Se eu entrar com uma distância de 100 de altura, aqui vai ter 50. Perfeito? Então, vamos conversar aqui que é mais fácil. Se eu entrar aqui com uma altura 100, aqui vai ter 50 de base. Aqui vai ter 20, 20 e 20. Tá ok? Então, 20 menos os 50, perfeito? Vai sobrar 30. Então, quer dizer que eu tenho 15 de cada lado. E eu preciso calcular isso antes de começar a fazer. Então, vamos pedir para o usuário, vamos usar um initGet 7, que não permite a entrada sem entrar com nenhum valor, não permite número negativo e não permite zero. Tá ok? 7 aqui. Altura
get real, digite a altura desejada. Perfeito? Vamos calcular o valor da base? Base, a gente já sabe que é a altura dividido por 2. Altura dividido por 2. Tá ok? Então, nós já temos aqui calculado o valor da altura que foi fornecido e o da base. Agora, vamos fazer aqui a altura do rebaixo e a base do rebaixo. Tá ok? Então, vamos calcular que é a altura dividido por 5. Static out rebaixo é a divisão de altura por 5. Static largura rebaixo é a divisão de altura por 5. Tá? Agora, pessoal, eu preciso achar o quê? Essa distânciazinha aqui. Tá? Eu vou chamar de resto. Perfeito? Nada mais é do que o valor que eu acabei de calcular menos a minha base dividido por 2, porque tem distância para os dois lados. Perfeito? Vamos lá. Static resto é a subtração da base menos a largura do rebaixo. Tá? E isso tudo dividido por 2. Perfeito? Então, nós temos a altura, base, a altura do rebaixo, a largura do rebaixo e o resto. Perfeito? Tanto, olha, é uma imbecilidade criar duas variáveis que vão ter o mesmo resultado. Então, eu vou matar esse alt rebaixo e vou deixar só a largura. Porque tanto a largura como a altura, elas são iguais. Tem o mesmo, vão ter sempre o mesmo valor. Então, para não criar redundância no programa e evitar erro, eu vou deixar uma variável só. Tá? Vou chamar só de rebaixo, não vou nem chamar de largura. Pronto, fica mais fácil. Perfeito? Agora eu posso começar a desenhar. Vamos voltar aqui e vamos pensar um pouco. Estou no ponto 1. Tenho o ponto 1, que é meu ponto de partida, ponto, ângulo e distância. Vou achar o ponto 2. O ângulo é o ângulo fornecido, aquele que eu forneci com a variável eng. Tá? Então, eu vou clicar aqui, pum, forneci o ângulo, esse ângulo aqui. Então, vamos digitar. Static pt2, polar, partindo do pt1, ponto, ângulo é a própria variável ang, e a distância é o resto. Tá? É aquilo que nós chamamos de resto, esse valor aqui. Do pt2 ao pt3, pessoal, eu vou estar subindo 90 graus. Então, eu tenho que pegar esse ângulo aqui e somar a ele o radianos de 90 graus. O radiano de 90 graus é 1,5708. Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ângulo e vou somar com 1,5708. Tá? Para ele me fornecer esse ângulo aqui. Tá? Então, eu estou pegando esse ângulo, somando o radiano de 90 graus para achar esse daqui. Perfeito? Então, vamos lá. Static pt3, polar, pt2 é o meu ponto de partida, a soma do ângulo mais 1,5708, que é o radiano de 90 graus, ponto, ângulo, e a distância, que é o quê? O rebaixo. Prontinho, achei esse ponto aqui. Do pt3 ao pt4 é exatamente esse ângulo aqui, é o próprio ang. Perfeito? Então, eu estou aqui, ó, e vou fazer o quê? Vou somar mais a distância do rebaixo. pt4, polar, partindo de pt3, ang, distância, rebaixo. O ponto pt4 é descendo. Então, é a mesma coisa, eu vou somar 90 graus. Só que fica mais fácil eu colocar que eu estou descendo a distância. Então, eu vou colocar uma distância negativa. Tá? Porque o ângulo é igual, subindo ou descendo.
Então, para eu não ter que ficar achando o radiano de 270 graus e depois somar esse ângulo com o radiano de 270 que é para baixo, eu vou manter o radiano de 90 graus, só que eu vou colocar o quê? Em vez de eu estar andando 10, eu vou estar descendo 10. Vou colocar descendo 10, ó, descendo o valor do rebaixo negativo. Tá ok? Então, como é que eu faço isso? Vamos lá. Cetic PT5 polar partindo de PT4, a soma de Young mais 1,5708 e é a multiplicação do rebaixo menos 1. Tá? Então, se eu multiplicar qualquer coisa por menos 1, é o próprio valor negativo. Perfeito? Eu peguei o valor do rebaixo, que deve, sei lá, deu 20. Multiplico por menos 1, vai ficar menos 20. Perfeito? Achamos o PT5. Vamos calcular o PT6 aqui. É o resto também. Cetic PT6 polar partindo de PT5 Ang resto. Agora o PT7 é subindo, preciso somar o ângulo, né? Vou até copiar aqui, ó, fica mais fácil. Tá? Vou chamar aqui de PT7, partindo de PT6, o ângulo mais isso daqui, e o valor dele é agora a altura. Perfeito? Então, eu estou aqui agora no PT7. Se eu quiser vir para o lado de cá, pessoal, utilizando o mesmo ângulo aqui, eu tenho que voltar negativo. Para cá eu estou crescendo. Então, para cá eu tenho que voltar negativo. Vamos lá? Cetic PT8 polar ponto PT7 Ang e vai ser o quê? A multiplicação da minha base menos 1. Perfeito? Vamos lá. PT9 agora é descendo. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Tá? PT9 partindo do ponto 7, só que vai ser a altura multiplicada por menos 1, porque eu estou descendo, eu estou vindo daqui para cá. Se tudo deu certo, basta agora construir o nosso desenho. Command line do ponto 1 para o ponto 2, para o ponto 3, para o ponto 4, para o ponto 5, para o ponto 6, 7, 8 e 9. Vamos olhar se o programa vai dar certo? Eu não faço ideia se vai dar. Só descubro quando carrego e utilizo. Tool, Load Text in Editor, minimiza. Aqui eu fiz com a altura de 100, então para a gente ter uma base de... para saber se está certo ou não. PC, cliquei num ponto, indicar um ângulo parecido aqui. Altura 100. E ele deu um erro, tá? Não sei ainda qual é o erro. Ele diz que tem um número inválido. Vamos lá. Esses erros, pessoal, eles ajudam a gente. Eles não são ruins, não. A gente vai aprender com eles, tá? Então, vamos descobrir aqui o que aconteceu. Uma forma de descobrir isso, pessoal, é depurando o programa. Como que a gente depura o programa? Eu vou colocar o cursor, pessoal, abaixo da onde deu erro. Então, eu sei que ele achou o PT1, ele achou o Ang e ele me deixou entrar com a altura. E que daqui para baixo ele deu problema. Então, eu vou apertar F9. Então, pessoal, eu tive um probleminha aqui, porque eu fui apertar o bendito do F9 e o meu programa de gravação, o atalho de F9, pausa a gravação, tá? Então, como que a gente vai fazer, então? Para vocês é só apertar F9. Eu não vou fazer isso. Eu vou vir aqui em Debug e vou colocar um breakpoint aqui, tá? Vocês vão ver aí que teve um probleminha na gravação. Foi por causa disso, tá?
Prontinho. Agora eu vou rodar de novo o programa, PC. Cliquei num ponto, indiquei o ângulo. 100. Ele vai parar aqui o programa. E aí eu vou apertar essa setinha verde e ela vai continuar passo a passo. E eu vou descobrir aonde que o programa deu erro. Olha lá, deu erro nessa linha aqui. Em vez de escrever resto, eu escrevi reto. Então, a variável reto é vazia, ele não vai conseguir calcular o ponto. Tá ok? Então, foi por isso que deu erro aqui nessa linha. Vamos manter a depuração para continuar. Então, como o programa deu erro, pessoal, agora eu preciso abortar. Eu preciso clicar nesse botãozinho vermelho. Tá? Abortou. E aí eu uso novamente o comando PC. Clico. Altura 100. Toda vez que você faz uma modificação num programa, você é obrigado a carregar ele novamente. Então, o que ele me informou? Que o texto foi alterado. Então, eu vou fazer o quê? Vou clicar nesse botãozinho vermelho. Vou entrar de novo no Visual Lisp. Se eu fechar aqui, ó, ele volta, né? E eu vou carregar ele de novo. To load text in editor. Tá? Toda modificação eu preciso carregar. Então, comando PC, cliquei num ponto, cliquei no outro, altura 100. Ah lá. Vamos passo a passo aí, ó. Tem um erro aqui, tá? PT1, PT2, PT3, PT4, 5, 6, 7, 8. Ele teria que terminar aqui. Eu devo ter cometido algum erro. Vamos olhar? PT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e PT1. E Enter para encerrar. Tá? Vamos tentar rodar de novo, só que dessa vez sem os breakpoints. Então, se eu quiser remover todos os breakpoints, eu venho no meu debug, clear all breakpoints. Eu vou falar que sim e ele apagou todos. Tá? Vou carregar, senão vai dar aquela mensagem dizendo que eu alterei o meu programa. E vou usar o comando PC 100. Tá? Então tem um erro aqui, ó. Eu não sei ainda o que foi que a gente fez de errado. O que foi que eu fiz de errado? PT1, o PT2, PT3, PT4, 5, 6, 7, 8. E o 9 está vindo aqui para o PT6. Então vamos olhar. PT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terminando no PT1. Então tem um erro aqui. Eu não sei aonde ainda. Alguma coisa aqui eu calculei de maneira incorreta. Vamos tentar descobrir o que foi. Ele está vindo correto aqui, certo? Até chegar aqui. E aí ele pula para cá. Então ele está na hora de construir do ponto 9 para o ponto 1, ele está errando. Então vamos ver onde foi que eu errei aqui. Ponto 9 não pode partir do ponto 7. O ponto 9 ele parte do ponto 8. Perfeito? Então está aqui o meu erro. Copiou, colou, não modificou correto, dançou. Tá ok? Acontece até com os programadores mais experientes. Tools, Load Text in Editor, minimiza. Apaguei. PC. Cliquei. 100. Está lá feita a minha peça. Se eu mudar a medida também, colocar 50. 10. 10 saiu errado por quê? Saiu errado porque eu devo estar com o meu F3 ativado, que são as linhas, se são os comandos de precisão. E aí, com a quantidade de coisa que a gente sabe, vai dar erro mesmo, tá? A gente vai aprender a não deixar com que isso aconteça, mas por enquanto a gente não aprendeu ainda. Então, vou rodar de novo aqui PC. Eu vou pôr 10. Tá? Se eu deixar aqui, ó, colocar 100, faz certinho. Tá ok? Pessoal, então, o que a gente aprendeu de novo aqui, tá? E a gente precisa prestar bastante atenção. Prestar atenção não, né? Lembrar
a gente aprendeu que toda modificação que a gente fizer no Visual Lisp, a gente precisa carregar de novo aqui no menu Tools, Load, Testing Editor, e eu posso depurar o programa colocando uns breakpoints. O programa vai parar naquele ponto para que eu continue, tá ok? Então, para continuar, eu só vou clicando nessa setinha, e se der erro, eu tenho que abortar clicando no vermelhinho, tá ok? Aos pouquinhos a gente vai aprendendo, a gente vai depurando. É interessante, eu até gosto, eu acho muito ruim quando eu faço um programa e ele dá certo de primeira, tá? Porque o erro ele é bacana, a gente aprende com ele também, tá ok? Ninguém é perfeito, o programador ele erra. Vai acontecer muito, vocês vão fazer o programa de vocês e vão perceber que vocês vão cometendo um errinho, até depurar, achar todos os erros e o programa ficar perfeito. Demanda de um certo tempo aí, tá ok? Pessoal, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Olá, pessoal.